Bom dia, irmãos. Nós vamos tratar de um assunto durante esses dias, que é um assunto realmente importante, muito importante mesmo. Aliás, eu estive num local no mês passado, em que durante uma semana tratamos desse assunto de comunhão, união entre as igrejas, durante uma semana. E hoje a minha palestra aqui, a minha lição, tem a ver com lares cristãos envolvidos ou sendo participantes dessa comunhão, dessa cooperação entre as igrejas, ou até mesmo resultando, ou como sendo resultado de igrejas fortes. Eu não sei o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. E todo mundo sabe que é a galinha. Porque Deus não criou ovos, criou animais. O que é que vem primeiro? Uma igreja forte ou um lar forte? Mas vamos estudar hoje do ângulo de que um lar forte resulta também em igrejas fortes, ok? Mesmo embora poderia ser feito um estudo contrário, mas nós vamos aproximar o estudo desse lado, visando o contexto aqui do tema que está sendo, ou que foi elaborado pelos irmãos de Campinas, que estão de parabéns, porque é um tema realmente, como já mencionei, já ouvi vários comentários, de que é um tema realmente importantíssimo e muito aplicativo hoje em dia. Mas o lar é um local apropriadíssimo em que um cristão exercita seu bom cristianismo, tendo em mente seu crescimento espiritual, como também o crescimento espiritual dos outros membros do lar, sejam eles cristãos ou não. Vamos assumir, por exemplo, que há um cristão em um lar em que os outros não são cristãos, certo? Imagine só, 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma média de 30 dias por mês, 364 dias, né, o ano. 364 dias por ano, o cristão estaria em contato direto com outros não cristãos, com outros cristãos, assumindo que lar é cristão, com outros cristãos, isto é, os membros de sua família. Imagine o impacto que ele teria aos outros membros cristãos do seu lar. É possível, por exemplo, um péssimo pai cristão, de filhos cristãos, ser um forte membro da igreja? Não. É possível uma péssima mãe cristã, de filhos cristãos, ser uma forte membro da igreja? Não. É possível um péssimo esposo cristão, de uma esposa cristã, ser um forte membro da igreja? É possível uma péssima esposa cristã, de um esposo cristão, ser uma forte membro da igreja? É possível um péssimo filho cristão, de pais cristãos, ser um bom membro da igreja? E assim por diante. Perguntas, na verdade, retóricas, né? E poderíamos mencionar algumas passagens que apoiariam isso, como Efésios capítulo 5 e assim por diante, mas parece que o raciocínio é evidente. Isso seria verdade também no caso de ser ele o único cristão do lar. No primeiro caso é de ele ser cristão e outros membros cristãos no lar. Mas e o caso de ser o único cristão do lar, que na verdade isso ocorre em muitos casos. Inclusive foi meu caso. Isso é o caso de muita gente. 24 horas por dia, 7 dias por semana, média de 30 dias por mês, 364 dias por ano, o cristão estaria em contato com outros não cristãos, isto é, não cristãos membros de sua família. Seria um campo evangelístico ou não? É o maior campo evangelístico na sua vida, devido, inclusive, ao número de horas, dias, meses e anos que você estaria
passando em relacionamento direto e constante com não cristãos. É possível um péssimo cristão de filhos não cristãos ser um forte membro da igreja? É possível uma péssima mãe cristã de filhos não cristãos ser uma forte membro da igreja? É possível um péssimo esposo cristão de uma esposa não cristã ser um forte membro da igreja? É possível uma péssima esposa cristã de um esposo não cristão ser uma forte membro da igreja? É possível um péssimo filho cristão de pais não cristãos ser um bom membro da igreja? E poderíamos mencionar algumas passagens que apoiariam isso, como 1 Pedro 3, de 1 a 7, mas nós sabemos que, ou podemos concluir, que é um raciocínio, uma conclusão lógica. Ou seja, o lar se torna um tremendo campo de evangelismo. Constante, direto, 24 horas por dia. Sabemos de pregadores que ganharam muitas almas, mas perderam seus filhos. Ou não? Casos sérios. 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 Nem vou mencionar exemplos, para às vezes não coincidir de que vou pegar no pé de alguém, mas eu acho que é conhecida essa ideia. Sabemos de muitos cristãos bem envolvidos no trabalho do Senhor, mas que não conseguem evangelizar sua própria família. Sabemos disso também. Agora vamos considerar passagens que mostram que um lar forte é de suma importância no fortalecimento da igreja. Vamos mencionar algumas passagens bíblicas. Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, nós sabemos o caso dos presbíteros. Certo? Eu vou ler aqui para vocês, mas vocês conhecem as qualificações dos presbíteros. Eu não sei exatamente o quanto, todos vocês sabem, né, da passagem, mas é uma passagem que tem a ver com qualificações para presbitério. Na verdade, o livro de 1 Timóteo tem a ver com o serviço de Deus na fé, baseado num amor que procede de coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Um cristão, nesse contexto, ele poderia ser um presbítero, porque ele seria um bom pastor de sua família. E ele então qualificaria para o presbitério. Capítulo 3, versículo 1 a 7, versículos 1 a 7, fiel é a palavra, se alguém almeja, aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Tudo isso tem a ver com coisas no lar também, porque ele estaria pastoreando, guiando, ensinando o seu próprio lar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Tudo isso bem claro, bem evidente, inclusive no seu próprio lar. E que governe bem a própria casa. Como criando os filhos, sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha o campo, olha a prova, olha o teste para alguém pastorear, para os pastores, para aqueles que seriam presbíteros, aqueles que pastoreariam a igreja, teriam que pastorear seu lar primeiro. Se torna um teste, um campo de teste ali, que qualificaria ele, mas isso tudo, ele estaria a serviço de Deus na fé, no lar, com um coração, com um amor que procede de coração puro, boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Não seja neófito, para não ceder que se ensoberbeça incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do diabo. Em outras palavras, o lar
é um campo em que ele se desenvolveria para ser presbítero na igreja, pastor, pastoreando a igreja, pastoreando as ovelhas, porque pastoreou os membros do seu lar. Você acha que esse membro seria um forte membro da igreja? Você acha que a igreja seria forte pelo trabalho que ele fez no seu lar? Com certeza. Porque a igreja teria pastores. Não teríamos ovelhas meio desgarradas, porque temos pastores para pastorear, para cuidar, para alimentar, para guiar aquelas pessoas, os membros da igreja, porque no lar ele pastoreou os membros daquele lar. Um lar forte pode qualificar presbíteros, pastores, para uma igreja naturalmente forte. Podemos, por exemplo, também considerar outras passagens, como Tito. Tito é a mesma coisa. Eu não vou lá, não vou falar isso, não vou mencionar a passagem, mas a mesma ideia está lá. O contexto é diferente. Não só o contexto histórico, mas o contexto teológico é diferente. No caso de Timóteo, onde é que Paulo está? Paulo está na Macedônia, escrevendo para Timóteo que está em Éfeso. Ele deixou Timóteo lá em Éfeso, porque tinha umas doutrinas lá, provavelmente dos judaizantes, tentando perturbar a igreja. Então ele está dizendo para Timóteo ser firme no ensino, inclusive tendo a ver com os presbíteros e qualificações de presbítero. No caso de Tito é a mesma coisa, só que diferente. Onde é que Tito está? Em Creta. É a mesma viagem missionária. Paulo fez a mesma viagem missionária. Paulo saiu, ficou livre da cadeia em Roma. Se é que ele foi até a Espanha, como ele pretendia fazer, não sabemos, mas ele teria ido à Espanha ou não, ele teria descido o mar grande, Mediterrâneo, ido até a ilha de Creta, deixado Tito ali, foi para o Nordeste, em direção a Colossos, visitou seus amigos lá, provavelmente Filemão, provavelmente o Epáfras, Epáfras talvez estivesse preso ainda em Roma, mas Filemão, Onésimo, e de lá ele teria ido diretamente ao Ocidente, ao Oeste, em direção a Éfeso. Isso numa viagem só. Seria o que nós podemos considerar como quinta viagem, que na verdade não é quinta, seria provavelmente a nona viagem, mas na nossa contagem, na prática, consideraríamos como quinta viagem. Teria deixado Timóteo lá e ido em direção à Macedônia. Por quê? Provavelmente para visitar os seus grandes amigos e cooperadores na propagação do Evangelho, os filipenses. E de lá ele escreveu as duas cartas, a Timóteo e a Tito. Só que o contexto é diferente, porque em Éfeso ele fez um tremendo trabalho missionário na terceira viagem missionária. E em Creta, ele não passou muito tempo lá, ele deixou Tito mais maduro, etc., talvez mais idoso do que Timóteo. E os cretenses, que eram feras preguiçosas, etc., etc., precisavam desenvolver um caráter divino. E esse caráter divino poderíamos chamar de piedade. No capítulo 1, versículos de 1 a 2, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Os cretenses teriam que ser desenvolvidos no pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. E tem as qualificações dos presbíteros, que tem tudo a ver também com o lar. Se o presbítero não conseguiu ser piedoso e desenvolver um lar piedoso, como é que ele desenvolveria uma igreja piedosa segundo o caráter de Deus? Uma igreja divina, se ele não conseguiu desenvolver um lar divino. Um lar seguidor de Deus. Um lar que queria ser filho de Deus. Um lar que queria ter a atitude divina. Um caráter divino. Então o lar se tornaria um campo de prova da piedade, da capacidade
dos presbíteros, daqueles que seriam presbíteros, de desenvolver uma igreja forte, uma igreja segundo o caráter de Deus, porque eles provaram que eles fizeram isso nos seus próprios lares. E numa cultura cretense, ou seja, impiedosa, longe do caráter divino. Então, o lar se tornou, até aqui mesmo, um excelente campo de treinamento, ou de capacitação, ou de exercício de pessoas que fariam uma igreja forte. Quem seriam eles? Os presbíteros. Nesse caso aqui, das qualificações dos presbíteros. É claro que, como eu falei, muito poderia ser falado sobre lar. Aliás, para fazer um estudo sobre lar, já tem livros e livros escritos sobre isso, e poderíamos falar muitas outras passagens que não estamos mencionando, inclusive aquela uma que diz que na igreja nós teríamos centenas de pais, centenas de irmãos, e poderíamos falar de muitas outras coisas, mas nós estamos concentrando em algumas passagens, porque nós precisaríamos de muito mais tempo do que a gente tem para desenvolver um trabalho mais extenso do que esse que nós vamos desenvolver. Uma outra passagem também, que tem a ver com um lar forte, tendo como resultado uma igreja forte, seria 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 8 a 13. E o que é que diz lá em 1 Timóteo 3, de 8 a 13? Sobre as qualificações dos diáconos. Agora, há várias passagens, aqui, quer dizer, há algumas passagens que você nota ali, que tem a ver com o lar. Novamente não vou ler pelo tempo, que acho que vocês conhecem, mas deixa eu mencionar só o versículo 11, por exemplo, 1 Timóteo 3, versículo 11, por exemplo, diz assim: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldicentes, temperantes e fiéis em tudo. Não vou falar sobre as possíveis interpretações disso, mas eu já vou dar uma interpretação para vocês que vai encaixar aqui no meu estudo. E depois, se quer outras interpretações, você faz o que você quiser com isso. Mas uma interpretação é que essas mulheres seriam as esposas dos diáconos. E nesse caso, eu creio que é a interpretação mais bem aceita, vamos dizer assim, né? E nesse caso, para que ela seja respeitável, não maldizente, temperante e fiéis em tudo, teria que ter o apoio de seu marido. Sem dúvida alguma. Olha o versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem a seus filhos e a própria casa. Então ele teria que ser, para começar, a esposa de uma só mulher, tem a ver com lar. Certo? E governe bem a seus filhos, tem a ver com lar. E governe bem a própria casa, tem a ver com lar. E aí, então, ele vai ser diácono na igreja. Lar forte, igreja forte, porque teria diáconos. E assumimos, naturalmente, que os diáconos são fortes devido a essas qualificações. Eles conduziriam os ministérios da igreja. Eles fariam todo aquele trabalho que precisaria ser feito, não o trabalho de pastoreio, mas o trabalho que não seria de pastorear as ovelhas, de vários trabalhos que precisam ser feitos na igreja, até mesmo liberando os pastores para fazer o trabalho de pastoreio. Mas muitas vezes os diáconos não entendem isso. Se eles fizeram um tremendo trabalho no seu lar, eles têm a condição de fazer um excelente trabalho na igreja. Eles fizeram um trabalho forte no lar, o lar é forte, eles estão em qualificações de fazer um trabalho forte, uma igreja forte. Uma vez eu fui presbítero, uma vez eu fui pregador numa igreja que tinha diáconos e presbíteros. Aí eu cheguei lá, eu era novo, quer dizer, novo na congregação, novo, vírgula, naquela vez eu era novo. Há várias maneiras de interpretar isso. Logo que eu cheguei lá, diáconos vieram reclamar comigo. Quer dizer, reclamar para mim, comigo.
Ah, faz tempo que eu estou querendo ter uma reunião com os presbíteros, não consigo, como se eu fosse o pau para toda a obra ali, pancada dos dois lados, né? Eu não consigo, coisa e tal, eles não têm tempo de... Eu falei para esse diácono, ô meu irmão, para que você quer ter reunião com os presbíteros? Não, sabe, eu sou diácono de missões, e aí eu recebi um pedido de uma ajuda, de um trabalho missionário, coisa e tal, eu gostaria de ver o que os presbíteros acham, vocês vão aprovar ou não. Falei, você está erradíssimo. Erradíssimo. Você não é esse excelente homem que governou bem, quer dizer, que cuidou bem da sua casa? Sim. A igreja não te escolheu para fazer um trabalho na igreja de diaconato? Sim. Por que é que você quer conversar com os presbíteros sobre isso? Você é bem mais qualificado sobre isso do que os presbíteros. Eles pastoreiam as ovelhas. Você sabe qual é o orçamento para o trabalho missionário da congregação? Você é quem vai pesquisar se a ajuda, se quem está pedindo é uma pessoa correta, uma pessoa qualificada. Você vai pesquisar para onde a pessoa vai, se é um local adequado, se é um local que realmente precisa de um trabalho missionário. Você é que faz tudo isso. E você quer que os presbíteros decidam por você. Então você não tem função. Eles vão ter que fazer tudo isso que você deve fazer e eles não vão pastorear. Eles vão fazer o trabalho de diácono. Eu sei que de diácono existe um parecer, que eu não sei se é conhecido aqui entre nós ou não, em que o pregador faz o trabalho de presbíteros, de pastoreio. Os presbíteros fazem o trabalho dos diáconos. Os diáconos fazem o trabalho dos membros e os membros não fazem nada. Já ouviram isso? E é erradíssimo. Erradíssimo. E ele falou, ah, é? Eu falei, é. E eu falei, tem mais. Nem fale para os presbíteros dessa ajuda. Você que é que vai liderar esse ministério. Se você não tem condições assim, acha que você não deve tomar a decisão sozinho, reúna homens nesse seu ministério, converse sobre o assunto, faz as pesquisas, tome a decisão. Aí depois vem um outro reclamar para mim. Eu estou aqui, faz 2 anos que não temos reunião com os presbíteros. Ah, é? Interessante. Para que você quer reunião com os presbíteros? Ah, eu quero saber como estão os outros ministérios. Quer uma ideia? Converse com os outros diáconos dos outros ministérios, marque uma reunião com eles, e chega aí na reunião e fala, ô irmãos, eu quero saber o que vocês estão fazendo. Sabe o que eu estou fazendo? Estou fazendo isso. Gostaria de fazer o que vocês estão fazendo, como é que está o trabalho de vocês. Faça isso. Nem avise os presbíteros. Os presbíteros ficaram sabendo. Adivinha quem apareceu na reunião? Que eles marcaram, os presbíteros. E adivinha quem é que coordenou a reunião? Os presbíteros. E adivinha quem? Todo mês uma reunião, e os presbíteros que marcaram, o presbítero que conduzia a reunião. Aí todo mês passou a ter reunião, 2 anos que não tinha. Então, na verdade, o homem é qualificado, ele foi qualificado no lar, o lar aprovou. E ele então é aprovado para fazer o trabalho na igreja. O igreja forte, porque diácono forte. Como é que é diácono forte? Olha a família dele. Olha as qualificações aqui e você vai verificar se ele é forte ou não é forte. Lares fortes, igrejas fortes, congregações fortes. E alguém vai falar sobre isso e depois daí para diante vai continuar a linha de raciocínio. Mas deixa eu mencionar outras passagens, eu acho que eu tenho até 11h45, me parece. Se é que eu tenho 45, certo? Não. 11h30? Mas que 45 minutos é esse de 30 minutos? Vê o programa, meu amigo. Ó, gente. Barbaridade, tchê.
Ok, deixa eu ver se eu consigo mencionar. Deixa eu pincelar, vai. Ó, culpa Campinas, viu? Culpa Campinas. Ô, glória! Okay. 20 minutos. Deu. É até 15 mesmo. Ok. Uma passagem interessante, também sobre isso, sobre o que nós estamos falando, é Tito capítulo 2. Falando de lar fortes, Tito capítulo 2, 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadores, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aí? Igreja lá forte? Porque as jovens recém-casadas seriam fortes. Quem é que ensinou elas? As mulheres idosas. E com esse tipo de mulher, de irmã, certo? Sensata, olha só, imagine na sua igreja, as mulheres casadas, claro, e com filhos, porque aqui é esse caso, ser da seguinte maneira. Amam o marido, é o amor fileu, viu? Também não vou falar sobre isso, não. Ame a seus filhos, sensata, honesta, boa dona de casa, bondosa, sujeita ao marido. Barbaridade, tchê. Como é que você acha que seria a igreja? No lugar de ter umas irmãzinhas fofoqueiras, falando mal de todo mundo, não fazendo nada, seriam essas irmãs aqui fortes, dedicadas, porque elas eram fortes e dedicadas como esposas e como mães. Consequentemente, igreja forte. Mais uma outra passagem. Deixa eu ir numa outra aqui, se eu tiver tempo eu falo de mais duas. Deixa eu ir, onde é que eu quero ir aqui? Bem, deixa eu ir em Efésios. Efésios, que eu estou mencionando passagens de lares fortes que resultam em igrejas fortes, congregações fortes. Efésios 5. Nós conhecemos essa passagem aí. Se você for em Campinas, você vai escutar bastante disso aí também, porque nós vamos ter esse estudo lá como a lição à tarde. Capítulo 5, versículos 22 em diante, até o 6, 9. Efésios capítulo 5, 22 em diante. Nós sabemos muito bem essa passagem, então eu não vou ler pela falta de tempo. Porque se eu bobear muito, os 20 reduzem para 10. Esposa submissa, certo? Como a igreja é submissa a Cristo, a igreja é submissa ao marido. Homem, marido, que ame a esposa com o mesmo amor que Cristo amou a igreja, a ponto de morrer pela igreja. Certo? E fala muito sobre isso, e fala sobre filhos. Filhos. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e demonstração do Senhor. Você acha que esse lar é forte? Ele seria tão forte quanto a igreja. Porque, para começar, no caso de esposo e esposa, há uma comparação com a igreja. Igreja e Cristo. Certo? Ela, a esposa, para ser submissa como a igreja é submissa a Cristo, ele, cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. E aí? Os dois igualmente fortes, igreja e lar? Quem que vem primeiro? Qual que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Entendeu? Seja como for, estamos indo do ovo para a galinha. Nesse caso, esse marido e essa mulher
seriam espetaculares membros da igreja. Porque ele é cabeça dela, como Cristo é a cabeça da igreja, e ela é submissa a ele, como a igreja é submissa a Cristo. Lares espetaculares, resultando em igrejas espetaculares. Mais uma passagem, Colossenses 3. E eu, como falei, não vou falar muito sobre isso, sobre Efésios, mas na verdade, a meu modo de ver, o contexto teológico do livro de Efésios é: somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E nós estamos falando de um lar abençoado, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, quando o esposo faz o que devia fazer com relação a Cristo e a igreja, quando a esposa faz com relação ao marido, como a igreja faz com relação a Cristo, quando os pais e os filhos se tratam da maneira como está ensinando aqui, seria um lar abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas vamos em Colossenses 3, 18 a 4:1. Vou ficar aqui o final do meu tempo nessa passagem, que eu considero não só a passagem, mas o livro, como espetacular. Aliás, não tem um livro que não é espetacular, certo? Mas esse aqui transmite alguma ideia que muita gente não entende, a meu modo de ver. O problema aqui, Paulo está preso. Está preso, em Roma, no que consideramos, ou que é considerada a primeira prisão romana. Paulo teve uma segunda prisão romana que resultou na sua morte. Não está ali na Bíblia, mas assume-se, porque diz que ia morrer, etc. Ele disse que ele ia morrer. Deu a entender. E da segunda prisão ele escreveu um último livro, a sua última carta, que foi, na verdade, a Timóteo, que nós chamamos de 2 Timóteo. Certo? E ele está preso em Roma, quando escreveu Colossenses. E foi quando ele ficou livre de Roma, que ele foi até Creta, Colossos, Éfeso e a Macedônia, onde ele teria sido preso, levado a uma segunda prisão romana, para Roma, e teria sido julgado, culpado, considerado culpado, executado, etc., lá em Roma, numa segunda viagem, numa segunda prisão romana. Mas aqui, enquanto ele está na prisão romana, ele escreveu 4 cartas, certo? E Paulo escreveu 5 epístolas de prisão, 5. Então, 4 da primeira e 1 da segunda. Então, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses na primeira, e na última seria a 2 Timóteo. Mas uma delas, Colossenses, escreveu. E tudo indica que Epáfras era um evangelista na região de Colossos, lá naquela região, talvez ali Hierápolis e Laodiceia e Colossos, etc., juntamente com um tal de Arquipo, que seria provavelmente filho de Filemão, que provavelmente seria casado com uma tal de Áfia, mas tudo isso é suposição, não fala que é. Mas, na verdade, Paulo escreveu essa carta, porque esse Epáfras teria ido de Colossos até Roma e falaram para Paulo: Paulo, estou tendo algum problema aí que eu não sei solucionar. Ou seja, algumas ideias estão querendo infiltrar na igreja e eu não sei como lidar com elas. É como se você não tivesse me ensinado, e ainda quando você estava em Éfeso, etc., etc., e eu preciso saber. Então, Paulo explica exatamente sobre isso. Eram aproximadamente 7, 8 filosofias diferentes que queriam infiltrar na igreja: judaísmo, paganismo, gnosticismo, asceticismo, culto a anjos e mais umas 2, 3. Hoje em dia não temos 7, 8, hoje em dia nós temos milhares. Certo? Milhares. Então, Paulo escreve aos Colossenses, e a carta teria sido levada por Tíquico e Onésimo, porque Epáfras ficou preso. Parece que Paulo ficou preso. Epáfras foi visitar Paulo em prisão, ok, se é amigo dele, fica preso com ele também.
Então ficou lá. Parece que é por aí. Mas ele é chamado de prisioneiro, fellow prisioneiro lá em Filemão. Então Paulo escreve para eles o seguinte, dizendo lá no capítulo 1, que diz assim, versículo 9, por essa razão, também vós, no dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Qual era a solução contra os falsos ensinos? A solução é muito simples. Transbordem de pleno conhecimento da vontade de Jesus, que já foi pregada a você, a vontade de Jesus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, e assim vocês não precisariam de nada. Por que não precisariam de nada? Aí é uma lição que levaria umas 2, 3 horas para explicar, mas na verdade porque Jesus, vou dar só algumas 2, 3 razões sem explicar. Primeiro, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus visível. Outra coisa, porque ele é o primogênito de toda a criação, ele é antes de tudo isso. Ele sabe tudo sobre tudo isso. E ele falou isso. Então siga isso, porque ele sabe tudo. O que mais? Nele, capítulo 2, versículo 3, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então por que você precisa de ideia dos gnósticos? Ideia dos judeus? Ideia dos pagãos? Se nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, o que vocês precisam fazer, Colossenses, é transbordar do pleno conhecimento da vontade de Jesus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ok. Mas Paulo, agora estou inventando, hein? Paulo, tem aqui uma filosofia que eu estou inventando, que é além das que estavam lá, que diz que se eu trocasse de esposa, eu teria um casamento perfeito. Porque a minha de 40, e eu trocando por 2 de 20, eu seria perfeitamente feliz. Certo? Sabe o que Paulo responderia, a meu modo de ver? Colossenses, vocês querem ter um casamento perfeito? Que inclui, inclusive, uma perfeita felicidade? Querem ou não? Sim, Paulo, porque os colossenses eram fiéis. Eles eram fiéis. Não estavam querendo coisa errada, não. Eles queriam saber o que era certo. Queremos sim, Paulo. Então fala o seguinte, transborde de pleno conhecimento da vontade de Jesus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, podia pregar muito sobre isso, mas vou parar por aqui. No que Jesus falou sobre o casamento, e vocês terão um casamento perfeito, com felicidade perfeita. O que, sem dúvida alguma, resultaria numa igreja perfeita, porque é composta de casamentos perfeitos, lares perfeitos. Resultaria numa igreja perfeita. Mas como é que isso aconteceria? Isso aconteceria da seguinte maneira. Por exemplo, no capítulo 3, esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Esposas, transbordem de pleno conhecimento da vontade de Jesus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, no que se refere a ser submissa ao seu marido, como convém ao Senhor. E você seria perfeitamente abençoada, porque você está aperfeiçoada na perfeição de Deus, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus falando. Está aqui no livro também, mas não vou mostrar. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Ou seja, esposo, transborde no pleno conhecimento da vontade de Jesus,
em toda sabedoria e entendimento espiritual com relação à sua esposa, ou seja, amando sua esposa e não a tratando com amargura, e você será perfeitamente feliz, perfeitamente habilitado, você seria aperfeiçoado na perfeita vontade de Deus, porque em Jesus, nas suas instruções, ou em Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade. E você não precisaria dessas ideias aí, de trocar a sua de 40 por 2 de 20, e nem nenhuma outra ideia, de nenhuma das filosofias que existem por aí, porque o seu casamento seria perfeito. Você estaria aperfeiçoado no perfeito casamento que está nas palavras do Senhor Jesus. Consequentemente, teria como consequência uma igreja forte. Um cristão deve procurar ser forte. E mais vai ser falado sobre isso. Mas como membro do seu lar, ele deve procurar entender, se aperfeiçoar, entender o que ele é, inclusive entender sobre casamento. Casamento foi estabelecido no início. Vai lá no início e vê por que houve casamento. E aí a gente vai estar na perfeita vontade de Deus. Consequentemente, um lar perfeito, um lar conhecedor, um lar dentro dos ensinos da perfeita vontade de Deus, sem dúvida alguma, eles sendo cristãos, claro, resultaria numa igreja forte. Meus irmãos, devemos tomar cuidado em sermos muito igrejeiros e poucos cristãos. Se eu fosse profeta, não sou profeta nem filho de profeta. Eu não sou pedreiro, mas sou filho de pedreiro. Mas se eu fosse profeta, eu diria que um dos maiores problemas hoje em dia, heresias hoje em dia, está na palavra igreja. Existe muito igrejismo pelo mundo afora e pouco cristianismo. Aliás, eu entendo, eu concluo, se eu estiver errado não vai ser a primeira vez, que Jesus foi substituído pela igreja. Sendo que igreja verdadeira é somente o corpo de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Cuidado com o igrejismo e vamos ser firmes no cristianismo, firmes cristãos, firmes discípulos de Jesus. E assim teremos lares perfeitos, lares crescentes, lares abençoados, que sem dúvida alguma resultariam em igreja forte.